Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós nos reunimos neste momento de culto, um culto nos lares, e que bom que nós podemos ter esse tempo na presença de Deus, o Deus da nossa esperança, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E que bom que pessoas de muitos lugares agora podem acompanhar esse tempo de reflexão, você na sua casa, com a sua família, em torno da palavra de Deus. A gente saúda aqui nesta noite, eu e minha família, a todos que estão nos acompanhando, os irmãos da igreja aqui de Ituporanga, das nossas comunidades, mas também os irmãos e as irmãs da Igreja de Cristo, de muitos outros lugares. É uma alegria muito grande estarmos juntos neste tempo de buscar o Senhor, de honrar o nosso Deus, e que na sua casa seja agora o lugar de culto, o lugar de bendizer, o lugar de agradecer o nosso Senhor. Quero saudá-los também com uma palavra bíblica que nós encontramos no livro de Provérbios, capítulo 27, o primeiro versículo, que também é a sua Bíblia, para depois acompanhar na hora da pregação as passagens que vão ser citadas. No livro de Provérbios, no capítulo 27, a palavra de Deus nos diz: não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Olha só, alguns meses atrás, nós tínhamos ideia do que iria acontecer, de que nossas cidades, as nações, seriam atingidas de forma tão intensa por um vírus que traria tanta situação de sofrimento e de preocupação, geraria tamanha crise? Com certeza que não, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Por isso, nós não podemos colocar nossa esperança em nós mesmos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, muito menos do que vai acontecer amanhã. E não temos como saber o que vai acontecer daqui a um ano. Podemos fazer previsões, mas nós não temos absoluta certeza de nada. Então, nossa confiança precisa estar naquele que tudo sabe, o Deus que fez o céu e a terra. Essa é a atitude que nós devemos tomar também nesse tempo de crise, como em qualquer outra época. Que também nesta noite, então, nós possamos dizer: Senhor, nossa confiança não está em nós, mas está em Ti. Quero convidar para um momento de oração, esse momento então que Davi, nosso filho, quer orar conosco, pedindo a Deus que nos abençoe e agradecendo também por suas dádivas. Obrigado, Senhor Jesus, pelo nosso dia, pela nossa vida. Senhor Deus, nos abençoe. Que essa pandemia do coronavírus venha a sair do nosso planeta. Obrigado por tudo que você nos fornece. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. Em nome de Jesus, nós agradecemos e nós pedimos. E nós vamos então ouvir agora um hino entoado por um grupo de louvor de uma das nossas comunidades, da comunidade da Gabiroba. Lembrando que Deus, esse Deus em quem nós confiamos, é um Deus grande, é um Deus em quem nós podemos colocar toda a nossa esperança. Logo em seguida, nós queremos ouvir a reflexão, então, preparada para este domingo. Alegria de
noite, queridos e queridas. Nós queremos nesse culto também ouvir a palavra de Deus para a nossa vida. E hoje nós iniciamos agora mês de maio, um novo mês. Queremos também trabalhar neste mês uma série, Novos Tempos, Novas Atitudes. E especialmente nessa noite eu quero trabalhar aqui a atitude de confiança. De fato, todo esse tempo, clima, enfim, tudo que vivemos requer de nós muita confiança no nosso Deus. Eu quero iniciar essa minha reflexão falando um pouquinho de mudanças, né? Mudanças, nem sempre a gente está preparado para mudanças. É claro que tem aquelas mudanças programadas, mudança de casa, às vezes mudança de emprego, mas porque a gente vai atrás e quer mudar, são mudanças boas para a nossa vida. Mas também tem aquelas mudanças inesperadas. Eu penso que todos nós estamos vivendo nessa época de mudanças inesperadas, de quebra de rotinas, de incertezas, né? Eu particularmente não sou muito de mudança, acho que isso tem a ver um pouquinho com a personalidade, né? Eu me lembro que com os meus pais nós nos mudamos de casa apenas uma vez, mas eu nem lembro da mudança porque eu tinha apenas 2 anos de idade. E depois disso morei um tempo no Nordeste, morei no oeste de Santa Catarina e agora aqui em Ituporanga. E agora foi a primeira vez que tive que participar de uma mudança de casa com caixas, olha para móveis, para livros e tantas coisas. E às vezes até é difícil, a gente se vê meio perdido dentro de uma mudança. Mas depois as coisas se organizam. Tem pessoas que são já mais soltas, né? Por exemplo, os nômades, eles conseguem se mudar facilmente de um território para o outro, isso faz parte da cultura deles. Mas se a gente vai pensar também nas tradições e culturas, como seres humanos, nós não somos tão simples para efetuar essas mudanças. E por isso, as mudanças também nos trazem, talvez, muitas dificuldades, até mesmo mudanças como agora, com toda essa questão do Covid, incertezas, né? Não sabemos o que vai ser daqui para frente. E eu gosto muito da história da Ruth, que nós encontramos na Bíblia, que tem o mesmo nome, inclusive, lá no Antigo Testamento. E se a gente parar para pensar um pouco na história da Ruth, a gente vê que começa com a sogra dela, a Noemi, e o Elimeleque, e os seus 2 filhos, que numa época de seca, numa época de fome, eles saem do território de Israel e vão para um outro território, vão para Moabe, um outro lugar longe do seu povo, longe dos seus familiares. Com certeza essa mudança traz também incertezas para eles, mas eles se estabelecem lá em Moabe e os seus filhos crescem, os seus filhos casam com mulheres daquele povo, com moabitas, uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Mas mudanças repentinas acontecem, tragédias acontecem que mudam a vida de cabeça para baixo muitas vezes. E o Elimeleque, ele falece, ele acaba morrendo e aí logo depois a palavra aqui nos conta, essa história nos conta que também os 2 filhos de Elimeleque e da Noemi, eles também morrem. Que tragédia! Naquela época, as mulheres não tinham a pensão dos seus falecidos, dos maridos, as mulheres não trabalhavam fora, a Noemi estava longe da sua família e as noras moravam com ela não sabia o que fazer também para sustentar aquelas noras e como ela mesma se sustentaria, então ela decide mais uma mudança. Ela decide sair de lá, de Moabe, e retornar para Belém, para as terras do seu povo. Ela já sabia que agora não havia mais fome lá, as terras já estavam produzindo. E ela vai com as noras, mas num determinado trecho ela diz, vai ser difícil sustentar as noras e
elas deveriam casar de novo, não ficar com a sogra aí a vida toda. Elas não tinham filhos ainda, não tinham dado netos a Noemi. E ela diz para as noras: olha, é melhor vocês ficarem com as suas famílias, retornem às suas famílias, retornem para o Deus de vocês. Enfim, tem toda uma conversa. Uma delas, a Orfa, ela chorando, mas decide voltar para a sua família. E ela vai, então se despede da Ruth e da Noemi. E a Ruth também, a Noemi diz para ela fazer a mesma coisa, seguir o exemplo da cunhada Orfa. Mas a Ruth era uma mulher teimosa. Eu me identifico um pouco dessa história, porque também sou teimosa. É difícil às vezes desistir, né, dos sonhos, dos projetos, enfim. E aí a Ruth era assim, teimosa. E a Ruth provavelmente viveu coisas boas na casa da Noemi. E eu penso que ela foi teimosa porque ela conheceu o Deus verdadeiro, esse grande Deus e Senhor que criou o céu e a terra. E a Ruth diz: olha, minha sogra, eu não vou. E ela decide ficar, então, não desiste da sogra, não desiste da família e não desiste de Deus. E eu quero ler aqui o que está em Ruth, capítulo 1, os versos 15 até o 18, que é uma parte dessa história aí que acabei de relatar. Eu leio na Nova Versão Internacional. Se você tem a sua Bíblia aí, pegue a Bíblia, confira esta palavra. E aqui diz: então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Que história maravilhosa, que decisão maravilhosa da Ruth, uma mulher de um povo estrangeiro, que tinham vários outros deuses, mas que conhece o Deus verdadeiro e decide ficar com esse Deus verdadeiro. Tem uma atitude de confiança para esse Deus, embora tenham incertezas nesta viagem, como seria recebida por esse povo, pelo povo da Noemi, pela família da Noemi, onde é que elas iriam se instalar? Será que elas teriam o trabalho, enfim, o sustento para elas? Mas a Ruth tem uma atitude de confiança e juntamente com a sua sogra, elas vão até um povoado de Belém e ali elas se estabelecem. E elas chegam lá no início da colheita da cevada. Tinha colheita, tinha fruto. E a Noemi então diz para ela ir, porque as viúvas e pessoas que não tinham terra poderiam então colher, que sempre sobrava algumas espigas, sobrava alimento, e a Ruth vai, e ela vai colher. E a palavra de Deus, lá no capítulo 2 de Ruth, no versículo 3, na metade do versículo 3, é interessante que a palavra de Deus diz que casualmente a Ruth entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque, que era da família, que naquela época e naquele povo era o resgatador da Ruth, da Noemi, porque era alguém que poderia se casar com a Ruth e assim também agora dar filhos, dar descendência que seria considerada da família de Elimeleque. E casualmente, quer dizer, a palavra fala casualmente, mas Deus foi conduzindo toda essa história, porque a Ruth teve essa atitude de confiança. Eram novos tempos para ela e ela precisava de uma nova atitude. E ela teve essa atitude de confiança. Então, tem toda uma história onde ela colhe, onde o Boaz pergunta quem era ela. E ele até diz para os empregados: olha, deixem algumas espigas a mais. E ela volta para sua sogra e a sogra vê: nossa, quanto alimento!
e elas se alegram e elas louvam a Deus. E aí a história vai indo, né? Deus vai conduzindo essa história até que então o Boaz fica sabendo que é o resgatador, mas havia um outro ainda e ele vai conversar com esse outro que não quer ficar, então não quer resgatar a Noemi e a Ruth, e ele acaba então se casando com a Ruth, resgata ela e agora de novo ela tem uma família e ela tem então um filho. Esse filho se chama Obed, que mais tarde vai ser o pai de Jessé, que mais tarde vai ser o pai de Davi, que foi o rei em Israel. Ou seja, eles geram um filho que se torna avô, então eles são os bisavós do Davi, do rei Davi, porque tiveram uma atitude de confiança. Com tudo isso que está acontecendo à nossa volta, e a gente sabe que não é fácil, mas nós precisamos aprender a confiar mais em Deus e menos no homem, menos no ser humano. Nós precisamos confiar mais em Deus e menos nas nossas capacidades. Nós precisamos confiar mais em Deus e menos na nossa saúde. Mas, de fato, ter uma atitude de confiança em Deus. Não estou dizendo que nós não vamos confiar também naquilo que fazemos, não é isso. Mas a nossa primeira confiança, a nossa primeira atitude deve ser de confiar no nosso Deus. Esse Deus que nos ama tanto, que nos deu o seu Filho Jesus. Jesus que passou por grande mudança também na sua vida, ele sendo Deus, estava lá com toda a sua glória e majestade, deixou de ser Deus, deixou a sua glória e mudou para ser um ser humano simples, que sofreu e que morreu em meu lugar, em seu lugar, que morreu pelos nossos pecados, que carregou os nossos pecados ali na cruz, para que quando nós nos voltássemos para Deus, olhássemos para Ele e soubéssemos também que Ele sofreu por nós. E esse Jesus, que mesmo sendo Deus, confiava no seu Pai querido, no seu Pai amado, e embora fosse Deus, tirava o tempo para orar. Ele tinha uma atitude de oração, de falar com Deus o Pai. Esse tempo todo é um tempo no qual nós muitas vezes podemos parar, para orar. Nós temos esse tempo para falar com Deus, para nos chegarmos diante de Deus, colocando os nossos pedidos. Hoje ainda tivemos de novo mais um domingo de oração. Que legal, tantas pessoas tirando 15 minutos do seu domingo, do seu tempo talvez com a família, ou às vezes até mesmo juntamente com a família, chegando diante de Deus por meio de Jesus para falar com esse Deus, para orar. Atitude e confiança em Deus. Se nós falamos com Deus é porque nós confiamos nele. E Jesus, ele confiava plenamente no seu Pai. E ele orou por nós também. Ele orou por mim, ele orou por ti, para que Deus nos ajudasse a permanecer firmes em meio a todos esses momentos que nós passamos. Novos tempos, novas atitudes, muitas incertezas, não sabemos o que vem daqui para frente. Mas somos chamados a olhar para a história que Deus faz com o seu povo, com pessoas, e que Ele quer fazer conosco também, e ver quão importante é confiar nesse Deus. Colocar para Ele também tudo aquilo que nos aflige, colocar para Ele também as nossas incertezas, as nossas angústias. E Ele nos conhece e Ele recebe todas e Ele vai nos dar a paz. Essa paz que a própria palavra diz que é uma paz que ninguém entende, porque é uma paz, uma tranquilidade em meio também ao caos, em meio às aflições, em meio às dúvidas talvez, mas é uma paz. Que Deus nos ajude a ter essa atitude de Ruth, a ter essa decisão, essa atitude de confiança, confiança no nosso Deus, acima de tudo, confiança de que Ele está governando ainda a nossa vida, a nossa história,
Ele não é um Deus que deu corda no mundo e se ausentou. Ele é um Deus que ainda fala conosco por meio da sua palavra. Ele é um Deus que age ainda neste mundo e na nossa vida. Que essa seja a nossa atitude para com esse bondoso Deus que nos ama e que entregou o seu Filho. E como eu disse antes, ele morreu em nosso lugar, mas Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. E a palavra diz que ele está à destra de Deus, olhando por nós, intercedendo por nós, para que nós possamos permanecer firmes. E quando chegar o tempo, quando ele retornar, ou quando ele nos levar, para que a gente possa estar com ele, porque a palavra diz, quem tem o Filho tem a vida, que nós tenhamos essa vida eterna. Por isso, atitude de confiança em meio a esses novos tempos e novas atitudes. Amém. Eu quero convidar você a chegar diante de Deus em oração junto comigo. Nesse momento, então, assim nos colocamos diante do nosso Deus. Ó Santo Eterno Deus e Pai, nós queremos te louvar e agradecer, porque o Senhor tem nos dado vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor se revelou a nós por Tua palavra. E, ó Deus, mesmo que venham mudanças, mesmo que venham novos tempos, que talvez tirem a nossa paz, que nos trazem incerteza, que nos trazem talvez tantas revoltas até mesmo, Senhor amado, mas o Senhor está conosco, nos ajuda a ter essa atitude de confiança para contigo, porque o Senhor ainda é o dono da história. O Senhor, ó Deus, é aquele que olha por nós. O Senhor nos enviou teu Filho Jesus, que ele disse, mesmo que passássemos por aflições, nós podemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E ele venceu o mundo, ó Deus, para que pudéssemos também testemunhar disso, para que pudéssemos receber da paz, a paz que eles podem nos dar. Pai amado, seja com cada irmão, cada irmã na fé, que nesse momento está se colocando diante de Ti, que ouviu a Tua palavra, Deus, e que também cada um tenha tomado essa decisão tão importante de seguir a Ti, ó Deus, essa atitude de confiança a Ti também nesses momentos. Pai amado, assim nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Pedimos, ó Deus, as Tuas bênçãos para o restante deste domingo, para essa semana que se inicia, ó Deus, para a atividade, trabalho, quem pode estar trabalhando, quem não está trabalhando, mas que possa receber o sustento, Senhor. Pai querido, abençoa as crianças, os adolescentes que nesse momento estão impedidos de frequentar a escola, que em casa, ó Deus, possam também aprender algumas coisas e que, acima de tudo, ó Deus, esse tempo possa passar e que em meio a tudo isso a gente saiba como lidar também nesses novos tempos. Assim abençoa e esteja com cada um, é o que nós te pedimos e tudo em tuas mãos entregamos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, quero agradecer a pastora Lília, minha esposa, por trazer essa palavra tão preciosa nesta noite. Nossa atitude diante de Deus é atitude de confiança. Nos próximos domingos, nós vamos continuar abordando esse tema, novos tempos, novas atitudes. E no domingo que vem, que é o Dia das Mães, nós vamos trabalhar um pouquinho as atitudes que nós podemos ter com a nossa família, já que vamos falar do Dia das Mães, vamos olhar para a Palavra de Deus e ver o que a Palavra de Deus tem a nos orientar em relação a esse contexto familiar, também nestas épocas diferentes que nós estamos vivendo. Queridos e queridas, esteja conosco próximo domingo, também realizando o seu culto em casa, reunindo a sua família em torno da palavra de Deus. Que esse Senhor nos sustente nessa caminhada. Nós vamos depois encerrar esse nosso tempo de culto hoje à noite, ouvindo mais um hino com o grupo Deus é Fiel, o hino que diz: não tenha sobre ti um só cuidado. Isso é atitude de confiança, é a gente fazer sim aquilo que nos cabe fazer, mas acima de tudo confiar
em nosso Deus. Essa é a atitude para a qual nós somos agora chamados a tomar. Que Deus, o nosso Deus eterno e poderoso, Ele abençoe tua vida, Ele abençoe tua família, que o Senhor te conceda paz, que o Senhor esteja contigo. Amém. Amém. Fica agora com o grupo Deus é Fiel. Somente